Olá, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E como proposta de estudo, nós escolhemos o tema As Parábolas de Jesus. Então, nós vamos nos encontrar por 4 semanas e vamos estudar esse assunto tão relevante para os nossos dias. Então, nós teremos a primeira aula hoje. Nós vamos, então, entender por que Jesus escolheu, esse estilo, as parábolas para ensinar. Na aula 2, nós vamos tratar da parábola do credor incompassivo. Na aula 3, o rico insensato. E na aula 4, nós vamos estudar a seção de perdidos e achados lá de Lucas 15, tá bom? Então eu quero te convidar a juntos abrirmos as nossas Bíblias. Você já vai abrir a sua Bíblia em Mateus 13, no Evangelho de Mateus, mas antes nós vamos orar. Então, Mateus 13, já pegou a Bíblia? Então abra e vamos orar para começarmos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela rica oportunidade que temos de aprender a Tua Palavra, de buscar este conhecimento tão importante para que as nossas vidas sejam transformadas, edificadas e a nossa fé confirmada. Abençoa estes momentos que estaremos juntos com os nossos irmãos estudando um pouco sobre este assunto tão enriquecedor. Em nome de Jesus, amém. Então, na aula de hoje, porque Jesus ensinava por meio de parábolas, nós vamos aprender sobre o que são parábolas, claro, Por que Jesus utilizou as parábolas em seu ministério e como compreendê-las e interpretá-las. Então, Mateus 13, versículos 10 a 17, diz assim: Então, se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumprem a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, em algum momento do ministério de Jesus, os discípulos fazem essa pergunta: por quê? Você fala, Jesus, você fala aos outros por parábolas, e é isso que a gente vai saber hoje. Vamos lá? Então, para introduzir esse tema, eu preciso compreender o mundo bíblico, entender como era essa fé, e essa cultura na antiguidade. Então, para compreender o método que Jesus escolheu para ensinar seus seguidores, faz-se necessário entender a cultura e entender a sociedade em que Jesus vivia. Então, pensa comigo. Toda a comunidade de cristãos, através da história do cristianismo, estruturou a sua compreensão da vida espiritual dentro do contexto da própria cultura. Eu vou explicar isso. Então, os cristãos, ao longo
da história, tanto aqueles lá da antiguidade, dos primeiros séculos, quanto os reformadores, né, eles usaram o mundo em que habitavam para desenvolver, para praticar os princípios de fé, de vida e de identidade cristã. Por exemplo, a edificação de igrejas nos lares, a criação dos monastérios, né, das catedrais medievais, das igrejas ou auditórios com cadeiras de cinema, se dá a partir da força cultural dominante. Por que a igreja se institucionalizou seguindo o modelo imperial? Pensa aí. Por quê? Porque eles viviam dentro de uma cultura, de uma sociedade cujo modelo era imperial. E por isso eles absorvem aquele modelo e trazem ele para a igreja, né? No seu ritual, nas vestimentas, na liturgia, porque o modelo era imperial. Então, aqueles homens estavam dentro de uma sociedade e de uma cultura, tal qual nós hoje estamos inseridos dentro de uma cultura e dentro de uma sociedade, e por isso somos influenciados por ela. A fé que nós vivemos em nosso tempo, né, nessa contemporaneidade, ou nesse mundo, nessa sociedade pós-moderna, ela é baseada no racionalismo. Primeiro, nós queremos conhecer aquilo, né, em que cremos, e isso é tão forte que supera a nossa própria crença, porque o nosso pensamento, ele é racional. Então, a cultura em que estamos inseridos influencia a maneira como nós nos reunimos para cultuar. Imagina você, um cristão do século V, visitando uma das nossas igrejas, das igrejas contemporâneas, né, das igrejas pós-modernas. Então, ele entra, ele já se depara, né, com um auditório, ele de fora não percebe nenhuma insígnia cristã. Não tem uma cruz, não tem um campanário. Ele entra, tem lá cadeiras acolchoadas, né? Telão, luzes cênicas, um grupo de louvor com cantores e instrumentos, tocando som assim, por exemplo, eletrônico. Ele devia ficar espantado, né? Ele talvez pensasse, nossa, esse culto aqui parece uma reunião de entretenimento, me lembrando um pouco das arenas públicas de Roma. E talvez ele pensasse também como esse povo, como esses cristãos se reúnem entre si, visto que eles chegam de carro, né, acabam o culto, saem de carro, né, eles cruzam imensas distâncias para se reunirem e muitas vezes estão sentados ao lado de outros cristãos que eles nem conhecem. Por que eu estou trazendo isso? Eu estou trazendo esse exemplo para você entender que o ministério de Jesus foi moldado pelas forças culturais da sua época. E compreender isso nos ajuda a assimilar muitos dos ensinamentos de Jesus. Bem, para compreender as Escrituras, então, é necessário conhecer o contexto cultural bíblico para não incorrermos em um anacronismo. E o que é um anacronismo? Anacronismo é eu tomar um texto da antiguidade e interpretá-lo a partir da minha vivência cultural, do meu conhecimento do século XXI. Para eu entender um texto da antiguidade, eu preciso mergulhar naquele mundo para então compreender o que está sendo dito, como está sendo dito e para quem está sendo dito aquilo que eu estou lendo. Também é importante dizer que a cultura do mundo bíblico, ela não é superior à nossa, né? Então eu não preciso imitar o mundo bíblico para viver biblicamente,
Por quê? Os valores culturais, né, de uma sociedade, como a língua, a culinária, a música, as vertentes intelectuais, a expressão religiosa, né, daquela época não são mais significativas do que as nossas. Tudo bem? Então, ao estudar uma parábola, é necessário que você compreenda que tipo de celebração, por exemplo, Jesus conhecia. Como é que era o nascimento de um bebê? Como é que se dava um matrimônio? Um sepultamento, né? Como eram as celebrações, as festas religiosas ou as festas agrícolas daquele tempo? Como era a vida comum de trabalho? Como eles viviam em seus vilarejos? Como estava estabelecida a hierarquia social? Olha, eu preciso desse conhecimento para compreender e interpretar uma parábola? Sim, nós precisamos desse conhecimento. Bem, Jesus, então, é considerado um grande mestre. E é grande, tal qual outros mestres da sua época. Ele era, sem dúvida, grande mestre e um exímio contador de histórias. Ele era reconhecido como mestre, e no hebraico, né, mestre, no grego é didáskalos. E no hebraico é rabi, meu mestre. Né? E esse título era um título elevado e ele era oferecido, ele era usado para os professores da lei judaica. Olha o que Mateus 23:8 diz. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Olha o que João diz a respeito disso. Está lá no capítulo 1, no verso 38. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiram, esses são os discípulos de João Batista, que passam a seguir Jesus. Disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, aonde assistes? Então, o povo reconhecia a habilidade e a autoridade de Jesus, mas eram de suas histórias que eles recordavam, pela simplicidade como Jesus as expunha, como ele as contava, pois ele não usava de uma linguagem teológica e técnica. No mundo de Jesus, a comunicação envolvia uso de figuras de linguagem, muita dramatização, metáforas e histórias. A nossa cultura, ela é herdeira da tradição grega. Por isso, os grandes mestres são conhecidos por seu raciocínio abstrato e a sua narrativa livre de rima, de métrica, porque utilizamos a prosa verbal. Então, no tempo de Jesus, um grande mestre era aquele que conseguia se comunicar através desses recursos, né, desses métodos, porque aquele povo, ele precisava memorizar aquilo que estava sendo dito. E uma narrativa como essa que eu estou fazendo aqui, ela talvez se perca, mas se eu começar a dramatizar aqui, a fazer alguma coisa engraçada, você vai pegar isso rapidinho. É assim. Bem, por exemplo, Jesus, ele vai tecer comentários e vai criticar a corrupção religiosa daquela época. Mas o que ele faz? Ele não é direto. Ele vai se referir, então, aos fariseus como sepulcros caiados. Olha, viu? Ele disse o que pensava, do que se tratava, mas ele utiliza, então, né? Ele faz aí um uso de uma figura, né? Para que eles entendessem que por fora estava tudo ok, porque o sepulcro ele era feito de pedra calcária, mas quando se abria, é um sepulcro, né? O que tem ali? Restos mortais, ossos ressequidos. Tá vendo a estratégia de Jesus? A estratégia utilizada na sua época, porque não era só Jesus que utilizava essas técnicas, né? Mas Jesus era hábil em lidar com esses temas. Que temas? Temas importantes
que a multidão que o ouvia, que o cercava, conhecia. Então Jesus falava a linguagem do povo. E essa linguagem compreendia a vida de trabalho, né? Os impostos tão conhecidos, né? A corrupção política. Então, o que Jesus fazia? Ele tomava as situações cotidianas e as desafiavam a partir de histórias entranhadas, embebecidas de verdades eternas. Quando Jesus faz o discurso do Sermão da Montanha, que está lá registrado nos capítulos 5, 6 e 7, no final do capítulo 7, nos versículos 28 e 29, disse assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, quais palavras? Aquelas do Sermão do Monte, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os mestres, né, os bons professores daquela época, teciam boas narrativas, mas Jesus tinha autoridade. E esses mestres, inclusive Jesus, né, ao tecer, ao contar, né, essas histórias, eles utilizavam alguns recursos, por exemplo, o recurso do humor, dos trocadilhos, dramas, comparações berrantes até, para atingir o objetivo. Também era comum, né, nessas narrativas, alguns exageros. Quer ver? Marcos 9:43. Jesus está se referindo, né, às questões sobre o pecado. E aí ele diz assim: e se tua mão te faz tropeçar, corta. Se eu pegar esse texto e interpretá-lo literalmente, eu vou me automutilar. Mas Jesus aqui está usando, né, de um recurso dramático para fazer uma ênfase importante, né, quando ele diz sobre o pecado, sobre o perigo do pecado. Então a fala dele aqui não é literal. Ele dramatiza, exagera, né, para dizer o quão perigoso é o pecado. Em outra ocasião, Jesus criticou os fariseus e usou um trocadilho, que com certeza fez o povo rir. A gente não entende, então a gente não ri. A gente lê, mas não ri. Mas aquele povo riu. Quer ver? Está lá em Mateus 23, 24. No aramaico, a palavra mosquito é galma e camelo é ganla. Então, Jesus disse assim: coais um galma e engolis um ganla. Então, a inversão dessas duas letras, né, dessas palavras dentro dessa frase, né, tem uma força de memorização. Viu? Como é que Jesus era estrategista para, né, desenvolver e para ensinar aquilo que ele desejava às multidões e aos seus discípulos? Então, entendemos isso? Então, nós precisamos compreender a cultura, né, e a fé desenvolvida dentro daquela sociedade, né, da sociedade e da cultura onde as parábolas estão sendo desenvolvidas. Nós também verificamos que Jesus era um grande mestre. E agora nós vamos responder a uma outra pergunta. Por que Jesus falou por parábolas? Jesus falou por parábolas, né? Porque nos tempos de Jesus, a capacidade de ler e escrever era rara. Os grandes mestres, como Hilel, Gamaliel, né? Então, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo ele foi criado, né, aos pés de Gamaliel. Esses homens, esses mestres eram reconhecidos não por aquilo que eles redigiam, mas pelo número de seguidores, pelo número de discípulos, de alunos que eles atraíam, os talmidi ou talmidim, que são, né, que é discípulo, que significa discípulo. Então, a comunicação, né, na época de Jesus, nos tempos de Jesus, ela era verbal e a memorização algo muito natural.
Então Jesus atraía as multidões e seu ensino, obviamente, incomodava a escola rabínica da época. O objetivo de Jesus era ensinar com efetividade, oferecendo ensinos que transformassem o pensamento e a vida. Jesus não discursava, não contava uma parábola ou fazia uma narrativa para entreter o povo, para fazer rir ou simplesmente criticar aquele sistema. Jesus queria transformar o pensamento e a vida daquelas pessoas através daquilo que ele expunha através das parábolas. Lá em Marcos 4, versos 33 e 34, diz assim: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Você sabia que quase 1/3 dos ensinamentos de Jesus acham-se em forma de parábolas? Pois é, mais de 40 parábolas são listadas nos evangelhos. As parábolas foram o meio utilizado por Jesus para explicar o reino de Deus e apresentar tanto o caráter de Deus quanto a sua expectativa acerca da humanidade. Tem um autor de uma obra extensa, são mais de 800 páginas. O sobrenome dele é Snodgrass. E sobre as parábolas ele diz o seguinte, lá na página 34 da sua obra: as parábolas bíblicas revelam o caráter e a maneira como nosso Deus age. Mostram também como é a humanidade e o que ela deve e pode se tornar. Que coisa maravilhosa, né? Olha quantas coisas nós podemos aprender com as parábolas de Jesus. Os discípulos de Jesus pareciam não entender bem o discurso, né, sobre o reino de Deus que havia chegado. O reino messiânico era esperado pelos judeus e parecia ter chegado sim através de Jesus. Após o seu batismo e a tentação no deserto, Jesus começa a declarar: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, havia uma expectativa entre eles, inclusive dos discípulos, de que Jesus, como Messias, seria aquele que os livraria do jugo romano e restauraria a glória de Israel, aquela glória dos tempos, né, dos reis. Mas após 1 ano de ministério, nada havia mudado. Nada havia mudado dentro do cenário, né, político, social, mas muita coisa já havia mudado na vida daqueles discípulos. Mas eles então passam a questionar Jesus sobre o reino de Deus e do que ele trataria. E para explicar sobre o reino de Deus e seus valores, Jesus então introduz as parábolas em seu ministério. Lá em Mateus 13:10, que nós lemos, diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que falas por parábolas? Ah, porque fala por parábola? Vamos saber agora. Primeiro, pela condição dos ouvintes. Esse recurso, esse método, né, didático, ele nivelava os seus ouvintes. Tanto os mais simples quanto os mais eruditos podiam escutá-las e entendê-las, né? Segundo ponto, né, por que Jesus falava em parábolas? Pelo próprio tempo de ministério. 3 anos de ministério eram muito poucos para tantos ensinos. E através das parábolas, né, os ensinamentos de Jesus podiam ser memorizados e, inclusive, poderiam ser compreendidos posteriormente. Lá no Evangelho de João, no capítulo 16:12, Jesus diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. O uso de parábolas também
o uso das parábolas por Jesus, também Jesus tinha consciência de que a ação do Espírito Santo de Deus completaria a obra do ensino dele, porque o Espírito Santo lembraria aos seus seguidores, lembraria aos discípulos tudo aquilo que Jesus havia dito, inclusive por meio das parábolas. Lá em João 16, 17, diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E no capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo 26, ele diz: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E falando em Espírito Santo, né, nós tivemos aí 4 aulas enriquecedoras tratando desse assunto com o nosso pastor Anselmo. Então, tudo sobre o Espírito Santo, né, acompanha lá nossos vídeos anteriores. Tudo bem? Compreendemos isso? Então, porque Jesus utilizava as parábolas, entendemos que é necessário conhecer o contexto cultural, né, da época, daquela sociedade em que Jesus viveu, entendemos que Jesus era um grande mestre e utilizava os recursos que os outros mestres utilizavam, sendo que Jesus tinha a autoridade. E agora, o que é uma parábola, afinal, né? Então, a palavra parábola, ela vem do grego parábole. E ela é usada, né, esse termo, essa palavra é usada para descrever uma história ilustrativa, imaginada ou verdadeira. E essas histórias eram narradas com a finalidade de ensinar lições de sabedoria, de moral ou de religião. O objetivo final das parábolas, segundo Snodgrass, aquele autor que eu citei agorinha, olha que coisa bonita, é despertar uma compreensão mais aprofundada, estimular a consciência e levar os ouvintes a uma ação. Olha que coisa linda! Jesus está ensinando, né, utilizando esse método, né, esse recurso didático com um objetivo, despertar uma compreensão mais aprofundada acerca de Deus, acerca de quem nós somos, acerca deste reino que a nós chegou, estimular as nossas consciências e levar-nos a uma ação, a uma transformação completa de vida. Que coisa bonita! Bem, então, usando esse recurso, Jesus, em alguns momentos, utilizava assim, ele criava uma cena, né? E contava para o povo. Lá em Lucas 11:33, ele diz assim: e ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entrem vejam a luz. Olha, ele criou uma cena. Todo mundo imaginou a cena. Fixou ali uma verdade. Em outras ocasiões, Jesus então utilizava uma narrativa ou história que levava os ouvintes ao clímax. O que vai sair disso, né? Então, por exemplo, quando Jesus está lá em Mateus 13:45 falando sobre o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Olha, ele captou ali a atenção daqueles ouvintes. Nossa, ele achou uma grande pérola, o que ele faz? Opa, aí Jesus diz, vende tudo que possui e a compra. Bem, então as parábolas são essas narrativas, né, que podem ser histórias inventadas ou reais, e elas têm características. Então, as características das parábolas são, primeiro, narrativas baseadas no cotidiano dos ouvintes. Imagina você estar ouvindo uma história sobre algo que você não faz a menor noção do que está sendo dito.
Mas Jesus, o que ele fazia? Ele tomava temas do cotidiano daquele povo, temas relacionados à natureza. Então Jesus vai trazer a parábola do joio e do trigo, né? Ele vai falar sobre sementes, o bom semeador que sai a semear. Então Jesus se apropria daquele contexto cultural que era rural, né? E isso, obviamente, atraía a atenção do seu público. Jesus falava sobre os impostos e aquele povo conhecia muito bem o que era pagar impostos, porque eles eram, assim, muito oprimidos com essa questão. Jesus fala sobre a opressão religiosa e a gente sabe que aquele povo era muito oprimido religiosamente porque os preceitos da lei judaica eram muito pesados. Então, primeira característica, né? Elas são narrativas baseadas no cotidiano da vida dos seus ouvintes. Segunda característica, as parábolas de Jesus sempre têm um elemento surpreendente. Sabe aqueles detalhes que fogem à lógica dos ouvintes? Quer ver um exemplo? Na parábola do bom samaritano. Então, um homem sofre, né, um assalto, ele fica muito machucado porque ele apanha, ele sofre na mão daqueles salteadores. E aí, Jesus está contando a história e diz que vinha passando um sacerdote, depois passa o levita, e ninguém parou para atender e cuidar daquele próximo. E aí Jesus vem com um elemento surpreendente na parábola. Quem era o próximo daquele homem? Um samaritano que prestou socorro ao judeu. Olha, que coisa, né? Imagina a cabeça daqueles ouvintes ouvindo isso, que burburinho, que coisa surpreendente. Outra característica das parábolas. As parábolas eram histórias ou são histórias de fácil memorização. Tanto pelo tamanho da história, né? Pelos elementos repetitivos na história, os paralelos que são feitos dentro delas e, obviamente, isso facilitava a memorização. Bem, já caminhando para o final, como então interpretar as parábolas, pastora Raquel? Nós já dissemos, mas a gente vai fazer aqui um resumo. Primeiro, nós precisamos conhecer o contexto bíblico. Segundo, conhecer o contexto cultural daquela época. Precisamos, então, comparar os textos paralelos, né? Com os textos paralelos, eu pego o texto aqui da parábola do semeador, que está em Mateus. Então, eu vou para a parábola do semeador, que está lá em Marcos também, Marcos 4. Depois eu vou lá para o Evangelho de Lucas e leio essa parábola lá no capítulo 8 de Lucas e vou fazendo as comparações entre esses textos. E, por fim, eu preciso reparar, né, os aspectos literários do texto. Composição do texto, a temática, o estilo, quais personagens Jesus está ali utilizando, né? Qual é a ênfase da história? O que é enfatizado naquela história? É isso. Então, vamos lá. Por exemplo, quando Jesus introduz a parábola do juiz iníquo, que está registrada em Lucas 18, ele inicia a história assim. Havia, numa certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Bem, a cena está montada, né? Os elementos foram introduzidos. Quem são? O juiz iníquo e uma viúva que está ali pedindo, né, para que ele julgasse a sua causa. Agora, se eu penso nesta cena a partir da ideia que eu tenho de um tribunal moderno, com certeza eu vou interpretar essa parábola não de uma maneira correta, eu vou interpretar mal aquela história. Por isso é importante eu entender o contexto bíblico, né? Conhecer o contexto cultural, comparar os textos e também reparar nesses aspectos literários. Quem são as personagens, qual é o tema, né? Qual é a ênfase dessa história. Tá bom? Então nós vamos terminando.
E por que você deve estudar as parábolas de Jesus e continuar conosco pelas próximas semanas? Porque estudar as parábolas de Jesus é bastante relevante para os nossos dias, porque ela é uma pregação bíblica e uma ferramenta para transformar a minha vida e transformar a sua vida também, tá bom? Deus te abençoe.